Oi, gente! Chegamos ao último capítulo de 2 Pedro. Estou muito feliz, muito obrigada por todos os comentários, obrigada por tanta gente inscrita no canal. Nós precisamos chegar a 1000 pessoas lá no YouTube para poder liberar umas coisas para fazer live, para fazer um monte de coisa lá. Vai liberando só quando vem a partir de 1000 pessoas. Eu estava pensando em fazer um clube de membros para coisas secretas e ocultas, só para quem quiser. Mas eu só posso fazer isso depois de 1000 pessoas, infelizmente. Mas quem sabe a gente dá outro jeito, né? Eu já estou com umas ideias muito cavernosas para esse clube de membros. Só falta chegar a 1000 pessoas. Se inscreva no canal do YouTube, gente, por favor. Mande pro seu pai, pro sua mãe, pro seu avô, pro seu bisavô, pros vizinhos. Mande, é de graça. É só clicar assim, ó, e se inscrever. Pronto. É bem rapidinho. Se inscrevam pra gente poder fazer um clube de membros. Pra gente poder fofocar. Fofocar sobre Jesus, vai ser legal. Capítulo 3 de Pedro, foi muito gostoso ler para vocês, foi muito legal. Eu aprendi muita coisa, Deus falou muita coisa comigo, foi bem impactante para mim, sério. Poucos livros são tão impactantes assim. E Pedro foi um livro muito profundo assim. E hoje nós vamos ler o último capítulo dele, que vai falar sobre os zombadores. E eu coloquei na capinha que eu lembro aqui, né? Os zombadores versus a volta de Cristo. Pedro parece que está escrevendo nos nossos dias. Vocês observaram isso? Vocês que estão comigo aqui, eu acredito que muita gente tá, porque são só 8 capítulos, né? Nesse segundo livro aqui, só 3. Pedro fala umas coisas tão reais, parece que ele está aqui agora, nessa geração. Isso aqui que a gente vai ler é mais ou menos isso, ó. O dia do Senhor. Quando eu leio o dia do Senhor, eu me lembro sempre de Apocalipse. E eu até pensei em ler Apocalipse. Só que Apocalipse é um livro muito difícil, né? Muito pesado, né? Tem pessoas que não resistiriam, né? Então, não conseguiriam entender, né? Não sei. O que vocês acham da gente ler Apocalipse? Quando eu leio o dia do Senhor, eu penso nisso. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo para vocês. Nessas 2 cartas, eu procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que se lembrem dessas coisas. Olha só, ele está escrevendo uma carta que já começou nos ensinando. Ele está escrevendo uma carta com propósito. Ele está escrevendo uma carta com intenção. A gente, desde o primeiro dia desse livro aqui, o Senhor falou comigo, se você não assistiu, assista o primeiro. O Senhor falou muito fortemente comigo que muitas vezes a gente não se sente amado porque a gente não ensina as pessoas a nos amar, a gente não ensina as pessoas como a gente gosta, como a gente se sente amado. E eu até falei sobre as linguagens do amor, né? E aqui é incrível assim, como que Deus está falando, ó. Meus queridos amigos, essa é a segunda carta que eu estou falando para vocês. Eu procuro, na carta, eu procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Então ele está fazendo uma carta com essa intenção. Ele já parte dessa intenção. A gente vive uma vida tão vazia, uma vida tão simples, uma vida tão simplória, eu diria, que a gente faz as coisas tudo sem intenção. Vocês já repararam? Quando você senta numa mesa para almoçar, você só senta para comer, porque seu corpo físico está ruminando ali, querendo comer, está com fome, está roncando. Não é ruminando não, né? É roncando. Por isso que você come, mas se você tiver a intenção, se você vai sentar na mesa para almoçar, com a intenção de alimentar o seu corpo, de adquirir energia, de adquirir músculo, de adquirir uma pele bonita, um cabelo bonito, gente, isso muda completamente a sua alimentação. Você não vai pegar uma garrafa de Coca-Cola e beber e pensar, nossa, eu estou nutrindo o meu corpo para minha pele ficar ótima, para minha pele ficar lisinha, para meu cabelo ficar brilhoso, para eu ficar magro, forte, meus músculos ficarem fortes. Você não vai tomar um copo de Coca-Cola pensando nisso, sem intenção. Então, o que Deus está falando com a gente hoje, no primeiro momento, faça as coisas com intenção. Mude a sua história de vida, mude o seu rumo, mude a sua mente, transforma a sua mente, faça as coisas com intenção.
Pedro está falando, eu estou escrevendo essa carta com a intenção, colocando para os dias de hoje, né? Ó, eu procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que se lembrem dessas coisas. Ele está com essa intenção. Então, quando você for fazer alguma coisa, você vai para a academia, você vai com a intenção de fortalecer o seu músculo, de arrebentar suas fibras musculares para encher de água e ficar com o músculo forte, para você conseguir andar pelo mundo assim forte, com uma estrutura boa. Outra coisa, quando você vai educar seu filho, você está educando seu filho para a sociedade, para que ele possa se comportar depois que você for embora daqui. Você vai com essa intenção, você tem que ter intencionalidade. Se eu fosse fazer a capa agora, eu escreveria isso: intencionalidade. Porque Deus já está falando comigo. Tudo que você for fazer, faça com intenção. A vida vai ser mais fácil. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. Já está explicando, já está ensinando, já está mostrando, já está até acontecendo, mas a gente está sendo avisado hoje, nesse dia que o Senhor separou para você saber que eles vão zombar de vocês, como zombaram de Jesus. E nós temos que agir como Jesus agiu, amando mesmo eles nos zombando. Ardido, né? Somos seguidores e imitadores de Cristo, temos que fazer igual a Ele. Eles vão zombar de vocês dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde está Ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito. Que há muito tempo Deus deu uma ordem. Os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. E também pela água do dilúvio, o mundo antigo foi destruído. Eles esquecem tudo, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Esses zombadores, eles ficam falando assim: mas esse negócio que Jesus vai vir, desde que eu era criança que Jesus não vinha. Eu já falei isso também, eu já falei tudo, né? Mas vou falar de novo. Gente, Jesus vai vir. Você querendo ou não, ele vai voltar, na verdade, que ele já veio, né? Ele já veio, graças a Deus, morreu por nós, pagou nosso pecado, foi nosso cordeiro, nos livrou daquele castigo todo lá do Antigo Testamento. E ele vai voltar para buscar a igreja invisível. Acho que foi ontem que eu falei sobre a igreja invisível, né? Assiste lá se você não viu. Ele vai voltar. E quando esses zombadores falam isso, eles estão falando tão de boca para fora, porque toda pessoa que morre, ela encontra com Jesus na mesma hora. Então Jesus está vindo todo o tempo para as pessoas que estão morrendo. Porque Deus mora, eu já falei também, né, mas vou falar de novo. Deus mora no Kairos, Deus habita no Kairos. Ele não trabalha no Cronos, ele não está no relógio, no tempo, começo, meio e fim, passado, presente, futuro. Deus não tem isso. Ele está sob isso tudo, assim. Ele vê tudo, ele vê o começo, o meio e o fim instantaneamente. Então as pessoas que morrem agora, elas estão se encontrando com Deus agora. Então essa zombaria aqui é uma zombaria de gente burra, é uma zombaria de gente ignorante, simplória, mediana, gente medíocre, gente que não sabe, não conhece. Então quando alguém falar isso com vocês, gente, vai estudar a Bíblia. Todo mundo que morre está se encontrando com Deus, porque Deus vive em outro tempo e não no nosso tempo. Só isso já quebra, né? A pessoa que vai te zombar, porque nós vamos ser zombados, né? Já está avisando que seremos. Eles esquecem que a terra foi formada d'água, por meio d'água, se esquecem do dilúvio que destruiu tudo. Eles se esquecem de tudo, né? Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. É quase um apocalipse isso aqui, né? Quem tem medo sai da sala. Tire as crianças da sala. Este mundo vai ser destruído pelo fogo. Então, estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Nós podemos ficar tranquilos
nos conta isso, porque nós queremos saber de Deus. Você que está aqui me ouvindo, 20 minutos de podcast, mas a média dos meus vídeos, você quer. Sua alma anseia de alguma forma, mesmo que você venha aqui só para olhar a cor do meu óculos, mesmo que você venha aqui só para ouvir a minha voz, você quer, a sua alma anseia por Deus. Então você é uma pessoa que está separada. Você não se preocupa com essas coisas aqui que não vai acontecer com a gente. Em nome de Jesus, amém. Fala amém aí. O mundo vai ser destruído pelo fogo, sendo guardados para o dia do julgamento, a destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia, eu acabei de falar, né? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Gente, guarde esse versículo na sua cabeça, no seu coração, na sua alma. Engula esse versículo para você poder se defender quando vier o zombador te falar que Jesus não vai vir. Que desde que ele era criança que ele ouve, que a mãe dele morreu, o avô, o tio, os parentes, tudo morreram e Jesus não voltou. Aí você fala, para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos, como só esse versículo aqui daria 1 hora de podcast, né? Como 1000 anos. Então, nós estamos no ano 2025, tem 2 dias. 2 dias e algumas horinhas. 2 dias e 25 horinhas. Não, 25 daria um dia. 2 dias e 25 segundos. Sei lá. Mas assim, 2 dias. 2 dias. 2 dias que Jesus morreu. 2 dias que nós vimos toda essa história de matar bicho, disso, daquilo outro. 2 dias. Porque para Deus 1000 anos são como um dia. E um dia como 1000 anos. Isso é para mostrar que ele vive no Kairos. Ele vive sob o tempo, e não no tempo como nós. Lindo esse versículo, né? O Senhor não demora a fazer o que ele prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Ele poderia ter voltado no outro dia, ele poderia ter ido lá no céu, mandado o Espírito Santo, ficado uns dias lá e voltado. Ele poderia ter feito isso, mas ele ama a gente, ele ama quem vai nascer ainda. Ele ama. Ele morreu por quem vai nascer ainda. Você já se tocou disso? Os meus filhos, quando crescerem e tiverem filhos, Jesus já morreu para os filhos deles, pelos meus netos, bisnetos, tataranetos. Jesus já morreu. Então ele não vem rápido como as pessoas zombadores querem, porque ele tem misericórdia para que esses zombadores, que talvez sejam da igreja invisível, se convertam, tenham oportunidade de conhecer esse Deus. Ele é tão misericordioso que ele atrasa o tempo para que você se converta, para que você aceite que a vida é muito mais espiritual do que carnal. É muito mais você cuidar da sua alma do que cuidar do seu corpo. É muito mais. É muito mais. Para que ninguém seja destruído, mas ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vai sumir. Teremos uma nova Jerusalém, uma nova terra, e claro que tudo que é bom aqui vai ter lá. Vai ser só purificado, né? Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Que tipo de gente você precisa ser, sabendo que esse mundo vai ser todo destruído? Querendo ou não, a gente acreditando ou não, se tudo se cumpriu na Bíblia até aqui, por que justo esse pedacinho que Jesus vai voltar não se cumprirá? Tudo sempre se cumpriu. Nós estamos lendo o Novo Testamento e tudo se cumpre com o Velho Testamento. Tudo que foi falado lá se cumpriu aqui e está se cumprindo agora, nos dias atuais, e vai se cumprir ainda algumas coisas. Querendo ou não, vai se cumprir, gente. A gente tem que preparar nosso espírito. Sabendo disso, que isso tudo vai acontecer dessa forma, que tipo de gente a gente precisa ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Olha, uma coisa bem simples. A sua vida tem que ser agradável a Deus. Deus tem que te olhar e tem que
te amar mais ainda, se bem que é impossível te amar mais, mas você tem que ter uma vida dedicada, uma vida que quer conhecê-lo cada dia mais, que quer ficar perto dele, porque como que você vai para casa de alguém que você não gosta? Como que alguém vai te receber sabendo que você não gosta? Como é que Deus vai te receber na casa dele? Na Nova Jerusalém, no Éden, que ele está preparando para nós sem pecado. Como que ele vai te receber lá se ele sabe que você não gosta dele? E nem ele de você? E aí? Não dá. Tem que ser amigo, tem que ser agradável a Deus e dedicado a ele. Esperem a vinda. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo será derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. O Senhor está demorando 2 dias para que você se converta, para que você compreenda que você precisa cuidar da sua vida espiritual, porque você precisa cuidar da sua alma, porque é a sua alma que importa. Esse corpo vai morrer, já está envelhecendo. Cada dia que passa, você tem 1 aninho agora, 1 aninho e meio, já está envelhecendo. A partir do momento que você sai da barriga da sua mãe, você já está envelhecendo. O corpo morre. O corpo é daqui, mas a alma não é daqui. Você precisa entender que Deus está atrasando a vinda de Jesus por causa de você. Você precisa conhecer Jesus, porque Ele te ama, Ele te quer. Ele te quer na festa, Ele te quer na Nova Jerusalém. É maravilhoso saber que Deus me quer. Quem sou eu na fila do pão para Deus me querer? Mas Ele me quer. E quer você também. Por isso que está demorando. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esses assuntos. Paulo lá nas cartas de Coríntios, e várias outras cartas que ele escreveu, maravilhoso, a gente vai ler também. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso, Paulo, As cartas dele, há alguma coisa difícil de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada. Olha que coisa mais legal isso aqui. Pedro está falando sobre as cartas de Paulo. E aí ele fala assim, nas cartas de Paulo, tem algumas coisas lá, existe alguma coisa difícil de entender. Que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada. Os ignorantes e os fracos explicam de maneira errada. Como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Eles inventam moda, isso aqui está falando sobre doutrinas de igreja, sobre regras de cada religião. É isso que Pedro está falando aqui. Eles interpretam as coisas erradas, eles interpretam a letra e não a intenção. Nem vou falar o que eu estou pensando, porque ela é igual um meme, meu advogado é de férias. Mas a gente tem que entender que a gente tem que interpretar a Bíblia com a intenção, o que está por trás dessas coisas, e não ao pé da letra. Não, porque a Bíblia mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito te dá vida, e a letra mata. Aqui ele está falando que as pessoas inventam um monte de regras, de normas, de situações, porque eles interpretam a Bíblia errada, porque eles são difíceis de entender, ignorantes e fracos na fé. Não sei o que estou falando, não. É o Pedro. É o primeiro Papa da Igreja Católica. E assim eles causam a própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais
e para não caírem da sua posição segura. Eu acho que é nesse versículo que fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. É uma outra tradução. Você está em pé, cuide, vigie a sua vida, vigie a sua fé, vigie o seu coração, vigie seus olhos, para que você não venha se afastar, não venha se deixar levar por pessoas, por zombadores, pelas pessoas que não entendem, que são fracas na fé, que são difíceis de entender, ignorantes. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele, agora e para todo sempre. Amém. E assim terminamos o livro de 2 Pedro, o terceiro capítulo do livro, que é o último, e foi muito bom, e ele deixou vários conselhos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, se mantenha seguro, continue a crescer na graça e no conhecimento, continue assistindo aí, se vicie em mim, é isso que eu quero. Por que eu quero que você se vicie em mim? Porque eu leio a Bíblia de verdade, purinha. E os poucos toques de Clay que eu dou, que não são poucos, são baseados na Bíblia também. Beijão no seu coração e até amanhã. Só Deus sabe qual capítulo, qual livro será. Deem-me sugestões.